Coloquei aqui uma apresentação breve sobre o que eu faço, né? Eu fiz biomedicina pela Universidade 9 de Julho, eu me formei em 2014 e daí tive uma oportunidade no Instituto de Medicina Tropical da USP e lá eu comecei a estudar sobre a biomol, sobre doenças parasitárias, doenças infecciosas em geral e acabei estudando um pouco mais sobre leishmaniose. Aqui nos exemplos vocês vão ver que eu coloquei algumas coisas sobre isso, porque são os meus ensaios mesmo, os experimentos que eu fazia e tudo mais. Então eu coloquei aqui, são coisas todas que eu fiz durante o mestrado. E esse ano eu iniciei na Universidade Federal de São Paulo, na Unifesp, e eu sou biomédica lá no Laboratório de Biologia Molecular e Translacional, na endocrinologia. Lá a gente também trabalha com biomol, mas focado em diagnóstico de doenças endócrinas. Então a gente trabalha mais com biologia molecular de tumores e coisas totalmente diferentes de doenças infecciosas, mas aqui vocês vão ver que a aplicação é exatamente a mesma. Então a partir do momento que você aprende o método, a aplicabilidade é enorme. Então dá para fazer 1000 coisas. Aqui eu coloquei um pouco no módulo 1 sobre um panorama geral das doenças infecciosas e parasitárias. Aqui eu coloquei a distribuição geográfica de uma das doenças infecciosas mais prevalentes no Brasil, que é a dengue, e coloquei esse mapa para a gente observar a localização. Então aqui é possível a gente ver que é muito prevalente nos trópicos. Então isso significa que a dengue e as doenças infecciosas em geral estão diretamente relacionadas à temperatura dos países. Então, países localizados nessa região dos trópicos são mais suscetíveis, eram mais suscetíveis a doenças infecciosas e parasitárias. Com o passar dos anos, diversos meteorologistas confirmaram que as águas dos oceanos vêm se aquecendo toda. De 2002 em diante, a gente começou a observar que essa localização específica das doenças, ela mudou. Então, doenças antes exclusivas daqui da região dos trópicos não são mais. Então, a gente consegue ver a não específica aqui em cima, nessa região aqui dessas regiões mais frias, onde antes a gente não tinha transmissão, a chamada transmissão autóctone, porque quando você tem a transmissão dentro do país, o indivíduo adquire a doença dentro do país de origem, a gente chama de transmissão autóctone. Quando você faz a transmissão, o indivíduo chegou no seu país com a doença, por exemplo, um cara lá do Polo Norte visitou o Brasil, essa transmissão alóctone era muito mais comum das doenças infecciosas e parasitárias em geral. De 10 anos para cá, a gente observa que não, que a transmissão autóctone já existe. Isso dificulta um pouco, porque você muda as condições climáticas do agente etiológico causador, e aí você coloca muitas outras variáveis nele, que antes não tinha. Então, não sei se vocês acompanham os artigos e tudo mais, a quantidade de agentes hiperresistentes a medicamentos é enorme. Isso acontece por causa dessa distribuição. Ele está sendo exposto a coisas antes não comuns. Então, a dengue, principalmente a dengue, acontece muito isso. Essa transmissão tem mudado principalmente por causa da migração de vetores. Aqui eu coloquei a distribuição geográfica da leishmaniose visceral, no Brasil, principalmente, porque na América Latina, e escolhi as 3 doenças, porque uma é transmissão vetorial viral, que é a dengue, uma de transmissão vetorial parasitária, que é a leishmaniose visceral, e uma de transmissão vetorial, uma de transmissão infecciosa, né, sexual, mas viral também, que é o HIV, né? Aqui eu coloquei esse mapa, que é da distribuição geográfica no Brasil. Então aqui a gente consegue ver que os centros urbanos, aqui a localização dos centros urbanos, acho que não tá, é maior a prevalência. Isso acontece por N motivos já conhecidos. A gente sabe que quanto maior a concentração de pessoas, maior o comportamento de risco. Hoje em dia não se fala mais em comportamento de risco como antes, porque todas as populações são suscetíveis, considerando que